onde irá ficar hospedado até ao dia 25 de abril, data em que termina esta visita de 5 dias a Portugal. Segue depois, como dizia o repórter Hugo Maduro, para Espanha. É o que analisamos agora com o convidado desta edição do Meio-Dia, que está connosco aqui nos estúdios da SIC Notícias, José Manuel Diogo, é presidente da Associação Portugal-Brasil. Bom dia, bem-vindo. Calculo que não tenha gostado muito, não é, de toda esta polémica a envolver uma visita que é absolutamente essencial e importante para o Portugal e para o Brasil. Bom dia. É sobretudo muito importante para Portugal. O Brasil é um país muito grande e, portanto, poderíamos dizer que, à escala, o que nós precisamos do Brasil hoje, mesmo com o que temos para dar, que é muito, é mais do que o Brasil precisa de nós. E Portugal tem sorte em ter um presidente como Lula da Silva neste capítulo. Porque, agora, não é? Porque com Bolsonaro foi o que foi. Ele nunca visitou Portugal, aliás, foi o único presidente eleito do Brasil desde 1989, desde Collor de Mello, que não visitou Portugal. A anterior presidente também não era propriamente, sabe-se, não era propriamente muito ligada com Portugal, a Dilma Rousseff, e a última cimeira aconteceu quando Michel Temer, depois daquele episódio do impeachment de Dilma, em 2016 em Brasília, mas foi uma cerimónia meio tíbia, não teve muitas novidades e depois parou. Ou seja, é por isso que esta cimeira luso-brasileira só acontece 7 anos depois, não é? Agora com Lula da Silva na presidência. Mas acha que, de alguma forma, o presidente brasileiro tem responsabilidades em toda esta polémica, sobretudo depois do que disse na China e nos Emirados Árabes Unidos sobre a guerra na Ucrânia? Há uma frase que eu gosto muito que se chama assim: é a economia estúpido. O Brasil depende inequivocamente para o seu agronegócio, que representa 27% do PIB brasileiro, de fertilizantes. Vem da Rússia. Que vêm 21% da Rússia, é o maior fornecedor, 4,5% da Bielorrússia e 11% da China. 40% vem destes 3 países. E esses 3 países têm, nesta altura, um alinhamento muito importante e, portanto, o Brasil, em real politics, assim, nós temos que dizer o que temos de dizer, não podemos esquecer onde é que o presidente brasileiro disse isso. E sendo na China, e não é propriamente algo que não se deve assumir. O que é que a caneta dele assinou antes e depois de ter dito isso? Uma coisa importante, eu escrevia isso na minha coluna da Folha de São Paulo esta semana. O Brasil está determinado a ser um player internacional. Está determinado a agir por si próprio e a fazer aquilo que tiver que fazer nos sítios onde for para se mostrar isso mesmo. A economia mundial e o consumo das sociedades especializadas em consumir, como são as sociedades do Norte, eles dependem do Brasil como nunca dependeram até hoje. E o Brasil, com o previsível crescimento de população que o mundo vai ter, é imprescindível para uma coisa muito simples, que é alimentar as pessoas. E a cadeia de fornecimento de fosfatos, de nitrogenados, de adubos e fertilizantes, como se costuma dizer, de que as safras brasileiras precisam, ela não pode ser interrompida. Não podemos, vamos comprar noutro sítio, se não funciona assim. E é uma questão de Estado do Brasil e, portanto, ele disse, eu acho, aquilo que tinha de ser dito na altura, tanto que até já disse um pouco diferente e não nos podemos esquecer dos fatos. Compreende que ele tenha que fazer isso quando há aqui a reação internacional, quando Lula da Silva, de alguma forma, acaba por colocar no mesmo patamar e no mesmo nível 2 países, um que é um invasor e o outro que é agredido. Isso é uma generalização um bocadinho grande. Eu não tenho partido nenhum. Eu digo que a generalização é grande porque, vamos aos factos, quando foi o voto na ONU de condenar a invasão da Rússia, o Brasil votou por condenar. E houve 30 países que se abstiveram, nomeadamente Moçambique, que é da CPLP, e absteve-se. A Rússia condenou. A Rússia não, o Brasil condenou a invasão da Rússia. E depois, já não estando em solo chinês, o presidente Lula da Silva mesmo aproveitando a visita do Sergei Lavrov, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros, estando em Brasília, onde
ouviu o que tinha que ter ouvido lá. E Lula da Silva já veio dizer que realmente a guerra é condenável, estamos todos de acordo com isso, e que a integridade territorial da Ucrânia não pode ser violada. Isso é uma condenação da guerra. Agora, e acha que o Presidente tem sido coerente nas posições que tem manifestado? Mesmo até antes de ter sido reeleito? Ser Presidente é um trabalho muito difícil, não é? E é difícil manter essa coerência. Eu acho que naquilo que é possível para este momento muito especial. O mundo vive uma guerra. Estamos agora, uma televisão e o WhatsApp está na nossa vida todos os dias com tanta informação, nós não somos tão impactados com informações da agenda normal como da guerra, tanto. Somos tentados, se calhar, a acreditar ou a não levar isso tanto a sério. Que a guerra, ela existe e ela determina e conforma e limita muitas coisas. E, portanto, num estado de guerra, quando existem cadeias de produção e economias internacionais e a economia do Brasil tão dependente de um insumo, de um produto que são os adubos, os fertilizantes da Rússia, não tem como, quando visita a Rússia, ou quando visita a China e fala disso, não tem como fugir muito. E também não deverá conseguir fugir, porque será seguramente muito questionado também pelos jornalistas sobre realmente a sua posição sobre a guerra na Ucrânia. E nesta altura, o Presidente Lula da Silva está, Hugo Maduro, a chegar aí a um hotel no centro de Lisboa. E havia a expectativa para percebermos se tínhamos a primeira imagem ou algum aceno do Presidente do Brasil aqui à dúzia de curiosos que se juntaram, que estão junto ao hotel, por saberem que é o hotel onde o Presidente do Brasil vai ficar, mas se eu não me engano, não vamos ter essa imagem, porque creio que o carro do Presidente do Brasil, que transporta o Presidente do Brasil, entrou no portão do hotel e esse portão dá acesso a uma porta lateral ou nas traseiras, e o Presidente do Brasil entra no hotel não pela porta principal, mas por outra porta. Neste momento estamos a ver a comitiva do Presidente do Brasil que está a chegar ao hotel, mas Lula da Silva entrou por uma porta lateral. Como eu dizia, está claro aqui montado um perímetro de segurança e depois, atrás dessas baias da Polícia de Segurança Pública, há algumas dezenas, eu há pouco disse uma dúzia neste momento, com os carros da polícia a chamarem alguma atenção das pessoas que estão aqui no centro de Lisboa. Há 2 ou 3 dezenas de pessoas que tiram fotos e gravam este momento, mas, como eu dizia, não vão captar o rosto do Presidente Lula da Silva, porque o Presidente do Brasil entrou no hotel por uma porta lateral. Havia aqui alguma expectativa, algumas das pessoas que estão aqui são brasileiras, alguns turistas, outros que vivem em Portugal, ficaram aqui à espera que o Presidente do Brasil chegasse. Chegaram vários carros e carrinhas com a comitiva do Presidente brasileiro. Eu há pouco dizia que são 7 ministros, um staff alargado, com vários empresários também a visitarem Portugal durante os próximos 5 dias. E, como também já dissemos nesta edição, a visita oficial, a agenda oficial, começa amanhã de manhã. Hoje Lula da Silva ficará aqui neste hotel na Avenida da Liberdade, em Lisboa, mas não tem agenda oficial. Poderá ter alguns encontros em privado, mas não há agenda oficial do Presidente do Brasil, que visita Portugal. Foi eleito em janeiro, escolhe Portugal como o primeiro país europeu a ser visitado. E esta visita, diz a presidência brasileira, que serve para retomar as relações diplomáticas entre estes dois países, depois de um longo período. Marta, falavas há pouco com o nosso convidado, durante o mandato de Jair Bolsonaro não houve visitas do chefe de Estado brasileiro a Lisboa.
O chefe de Estado brasileiro que acaba de chegar ao hotel em Lisboa, neste dia, o Maduro, como dizias, que não há agenda oficial, digamos assim, é um pouco mais privado. É o que analisamos aqui nos estúdios da SIC Notícias com o Presidente da Associação Portugal-Brasil. O que lhe pergunto, José Manuel Diogo, é se efetivamente esta visita pode abrir aqui espaço para um retomar das boas relações entre os dois países. Abre isso. As relações nunca foram tão, nos últimos 4 anos, nunca foram tão más do ponto de vista institucional, mas nunca foram tão boas do ponto de vista da relação dos cidadãos de Portugal com o Brasil. Tanto há hoje em Portugal, em números conservadores, 500 mil de brasileiros a morar. E que muito contribuem para a economia portuguesa. Contribuem para a economia, para a segurança social, contribuem para muitas coisas, como Portugal. Não nos devemos cansar de repetir. Portugal tem um problema demográfico gigante. Sim, o envelhecimento da população. E aí os imigrantes são de facto muito importantes na sustentabilidade da segurança social. Se nada fizermos em 2050 somos 7 milhões e em 2100, 4. E seremos todos velhos e improdutivos. E, portanto, temos a sorte da imigração que nos procura ser da mesma matriz cultural que nós, da mesma matriz religiosa, evitando uma série de problemas que hoje nós vemos que acontecem na Europa, que fala a mesma língua que nós. Isso justifica uma coisa que é o pano de fundo de tudo isto, uma inovação e uma revolução do ponto de vista da relação entre continentes na modernidade, que é a Lei de Mobilidade da CPLP. Essa lei faz com que, e está em vigor, já entrou há um mês em vigor, e faz com que um cidadão de qualquer país da CPLP entre na internet e diga: eu quero morar em Portugal. E só precisa de assinar uma declaração de responsabilidade, já não precisa nem de seguro, nem de ter emprego, nem de ter dinheiro na conta, só precisa de ser um cidadão que não tenha cometido crimes, que passe os níveis de segurança e pode vir ficar por 1 ano e renova automaticamente a sua permanência em Portugal por mais 2 e mais 2, ficando pronto para ser cidadão. Agilizou-se esse processo. E temos, de facto, esta cimeira luso-brasileira, que acontece ao fim de 7 anos, com uma comitiva de ministros a acompanhar o Presidente Lula da Silva. Sim. O que é que, em termos diários, o que é que de facto pode sair daqui, nomeadamente para a enorme comunidade brasileira que, como dizia, vive e trabalha em Portugal? Quando nós temos... E também para os portugueses que vivem no Brasil, claro. 500 mil, há muitas coisas em jogo. Mas não nos podemos esquecer de uma coisa: 500 mil de pessoas num país com 10 milhões é um grupo organizado que é várias coisas. É um grupo de consumidores organizado, 500 mil de consumidores organizados ao torno de um tema. É importante, se calhar só mais do que isso em Portugal, só sócios do Benfica, imagino, organizados dessa maneira. Portanto, é um ativo comercial, é um ativo que tem de ser cuidado. E para concluir, o que é que mais precisam, na sua opinião? A comunidade brasileira que existe em Portugal, quais é que são os principais problemas que precisam de soluções rápidas? A comunidade brasileira em Portugal precisa que os portugueses os percebam bem, precisa de se integrar bem, precisa de ter um encontro cultural grande com os portugueses que cá que existem e que têm esta necessidade de outras pessoas. E, portanto, tudo o que seja trabalho no sentido de fazer com que, culturalmente, os brasileiros que chegam hoje e que chegam cada vez mais e os portugueses se encontrem e se estranhem pouco. Esse é um dos trabalhos, mas em termos de economia há coisas muito importantes. Portugal e o Brasil duplicaram o valor dos negócios que têm entre eles. Portugal hoje já é muito relevante em termos de investimento externo, de investimento estrangeiro direto no Brasil. É o 17º país a investir no Brasil. E o Brasil em Portugal investiu na aeronáutica, comprou a Zogma, comprou as nossas cimenteiras e tem planos para investir em agricultura, em hidrogénio verde. É muito importante. E uma coisa que eu não posso deixar de dizer, já percebi que estamos a ficar sem tempo, que é o acordo do Mercosul. Isso é muito importante. Também não é por acaso que Lula da Silva vai aos Estados Unidos, vai à China, não vai à Rússia, obviamente, por razões óbvias, mas a seguir vem a Portugal e a Espanha. Ele, ao fazer isto, faz um movimento para criar um novo bloco geopolítico, um bloco que junta Norte
e Sul à mesma mesa. E acha que há condições, estão reunidas as condições para haver sucesso nesse Pela primeira acordo? vez, isso interessa aos dois nubentes, portanto é normal que o casamento aconteça. A ver, vamos se o casamento acontece. José Manuel Diogo, obrigada Obrigado, por eu. ter estado connosco aqui na SIC Notícias a analisar esta visita de Lula Silva. Para dizer, muito haveria para dizer e muito haverá a dizer, até porque a visita só acaba na terça-feira e, portanto, não vai estar na sessão do 25 de Abril, segue para a Espanha. Há muito a dizer. Seguramente marcaremos outros encontros. Obrigada, Obrigado. Bom dia. E olhando